Shalom, mais uma vez agradeço a sua atenção e nós estamos aqui hoje para trazer mais um estudo, trazer mais uma explicação da Torá. E é uma coisa que ficou um pouco ainda sem um esclarecimento, né? A gente tem uma certa dificuldade de entender como foi a profecia, né, em relação à morte de Yeshua. Como ele cumpriu essa profecia? Nós sabemos que Yeshua foi crucificado, mas o que tem a ver a cruz com a profecia a respeito de Yeshua, sobre a morte dele? Ele, como Cordeiro do Eterno, o que a cruz tem a ver? Nós sabemos que muitos têm uma rejeição em relação à cruz, porque muitos judeus foram mortos, né, com a cruz em punho, nas cruzadas. E aí aqueles que chegam da igreja, né, do meio evangélico, no judaísmo messiânico, têm essa resistência. Muitos, né, usam a Magen Davi, a estrela de Davi, né, mas não usam um crucifixo. Nós sabemos que os evangélicos, alguns usam a cruz vazia, e sabemos que os judeus, na verdade, não se simpatizam por esse símbolo, a cruz. Mas hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro significado da cruz, dentro da Torá, usando o dicionário e usando também a nossa Brit Hadashah em hebraico. Alguém me perguntou como ela pediu para colocar uma foto, mas eu estou mostrando aqui a que eu tenho. Eu já tenho ela há mais de 20 anos e gosto muito dessa tradução aqui. É muito boa. Uso bastante e consigo entender muitos textos, né, da nossa Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, tradução, que muitos também têm um pé atrás, né, mas a gente usa essa Bíblia que foi com ela que a gente conheceu Yeshua, né, que a gente chegou até aqui, e é através dela que muitos têm conhecido o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, e ela é muito especial. E nós vamos usar essa Bíblia sempre aqui, acompanhada das nossas literaturas aqui, ok? Então nós vamos falar sobre a cruz hoje, e a gente vai entender como ela é importante e o seu verdadeiro significado e o que ela tem a ver com a profecia, né, a respeito de Yeshua, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Eterno, ok? Então a gente vai primeiro falar sobre o Pêssar. E há um texto, né, lá em Êxodo capítulo 12, que fala sobre o cordeiro que deveria ser comido, né, e a sua carne deveria ser assada, grelhada no fogo. Então a gente tem lá no capítulo 12, versículo 8, essa referência, e nós vamos ler um pouquinho aqui. Êxodo capítulo 12, versículo 8, ok? Lembrando que o mandamento de comer, né, o Pêssar, o cordeiro, ele está no nosso livro, os 613 mandamentos, ou seja, é um mandamento que deveria ser cumprido. Então diz lá, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Então no nosso livro, os 613 mandamentos de Maimônides, na relação dos mandamentos positivos, nós temos no mandamento 56, e aqui nesse livro, os 613 mandamentos, página 107, diz lá, comer a oferta de Pêssar. Por este preceito, somos ordenados a comer a oferta de Pêssar. Um pouquinho mais adiante, diz, ele está expresso em suas palavras, enaltecido seja ele, e comerão a carne nesta noite grelhada no fogo, e pães ázimos com ervas amargas comerão. Muito bem. Agora, o que isso tem a ver com cruz, com crucificação, com a morte de Yeshua?
Abrindo um parênteses aqui, eu já ouvi alguém dizer que não importava a forma como Yeshua morreu. Ele poderia ter morrido numa cadeira elétrica, fuzilado, na guilhotina, não importa. O que importa é que ele morreu. Bom, se a morte de Yeshua é algo tão especial, tão importante, né, a sua morte, a sua ressurreição, eu creio que tem que ter um verdadeiro significado a forma como ele morreu. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Então, sabemos que ele, sendo o Cordeiro de Deus, sendo o Pessa, né, o Cordeiro, ele deveria ser morto tal qual o Cordeiro foi morto. Então a gente vai lá no livro de Mateus, capítulo 27, e a gente vai ver como isso aconteceu e o que foi falado naquele momento da morte de Yeshua. Então, no capítulo 27 de Mateus, no versículo 22, está escrito: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Yeshua, chamado Machia? Seja crucificado. Responderam todos. Então, aqui diz que todos pediam para que ele fosse crucificado. E a gente vai pegar agora essa palavra, crucificado, aqui no nosso Novo Testamento em hebraico, e a gente vai encontrar a seguinte palavra para crucificado: itzalev. Itzalev. Lembrando que Tsalov é cruz em hebraico. Itzalev, crucificado. E aí a gente volta no nosso texto da Torá, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 8, e nós vamos encontrar lá, aqueles que têm uma noção de hebraico podem constatar isso, aqueles que têm a Torá, nós vamos encontrar exatamente as palavras Tseli Esh. Tseli, nós temos aqui o Tsad, e o Lamed e o Yud. Vem da mesma raiz da palavra que está aqui. Itzalev, crucificado. Tseli, assado. Esh, no fogo. Itzalev, crucificado. O que nós entendemos? Que a cruz foi um instrumento no qual Yeshua foi crucificado, mas acima de tudo ele foi assado. Então não havia outra forma de Yeshua morrer, não poderia ser de outra forma a não ser através da cruz. Então a gente pode imaginar que quando aquelas pessoas ali diziam crucifica-o, né, seja em aramaico ou seja em hebraico, eles diziam assio, ele deve ser assado. E aqui está revelado o grande mistério da cruz. Então, ao invés da gente pensar na cruz como um símbolo de maldição, na verdade, foi onde Yeshua foi assado, o Cordeiro de Deus foi assado. Eu sempre tive essa dúvida, ficou essa lacuna, essa falha. Eu sei que Yeshua cumpriu muitas profecias, mas em relação à sua morte, ficou esse vácuo. E o grego vai falar da cruz como um instrumento de tortura, né? Não vai dar esse significado, enquanto o hebraico já nos dá o significado exato da cruz e da crucificação. Então, no nosso dicionário, nós também encontramos tseli, assado. Ok? Então, fica aqui essa explicação sobre a cruz. Eu não estou falando aqui agora para você andar com um crucifixo. Não, nosso objetivo não é esse. Mas tirar todo esse preconceito a respeito da cruz, não é?
e esclarecer que Yeshua, nosso Mashiach, cumpriu todas as profecias. E essa profecia relacionada à sua morte foi algo muito especial, porque ele foi separado como cordeiro de peça, né? Diz lá que ele não abriu sua boca também, ele não questionou como cordeiro. E no momento da sua morte, ele então cumpriu essa profecia que é o cordeiro ser assado através do instrumento chamado cruz, que no original hebraico significa assar, ok? Então que o Eterno te abençoe, que esse vídeo possa edificar, que o Ruach HaKodesh possa agir na sua mente, no seu coração, para entender, para ruminar, para poder meditar nessas palavras e você ser abençoado. Em nome de Yeshua, até o próximo vídeo, se o Eterno assim nos permitir.